Fala galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem pedido e aguardado da galera aqui de WWE. Hoje fiz uma super pesquisa e vim trazer para vocês o iceberg definitivo da WWE. Achei isso aqui no Reddit, vou deixar o link na descrição, beleza? Deixo também um salve pro canal JV Alba, que foi o primeiro brasileiro a fazer um conteúdo de iceberg sobre a WWE. Eu vi teu vídeo, cara, ficou bom demais. Alguns temas eu tive que cortar durante a gravação do vídeo, pois eu não consegui achar a resposta dos temas que eles estão colocando no iceberg. Chega de enrolação, né? Vamos logo para a primeira camada. Camada 1. Wrestling é fake. Ao que muitos se sabem, o wrestling não necessariamente é fake, até porque, apesar de ser um entretenimento para os fãs que estão assistindo, sempre ocorrem lesões sérias ou erros nos golpes. Geralmente, alguns golpes pegam de verdade. Uso o próprio exemplo do golpe de Gunther. Seria uma tipo de machadada no peito, fazendo o peito do adversário ficar extremamente vermelho. The Monday Night Wars. Monday Night Wars é o termo comum que se refere ao período de guerras de audiência no horário nobre do wrestling profissional da televisão estadunidense. Iniciou-se em 4 de setembro de 1995 e durou até março de 2001. Durante esse tempo, o programa Raw da WWE competia diretamente com o Monday Nitro da WCW para ver qual programa se saía melhor de audiência. A batalha por novos telespectadores utilizava métodos até então inéditos. As empresas contratavam wrestlers e escritores da companhia rival e os apresentavam no programa ao vivo para tentar desestabilizar sua concorrente. Por fim, a WCW foi vendida para a WWE em 2001, dando fim às batalhas de audiência. A Pipe Bomb de CM Punk. Em 27 de junho de 2011, CM Punk fez uma provável promo em que em uns minutos revelou alguns segredos e ofensas verbais a Vince McMahon. O contrato de CM Punk com a WWE estava prestes a expirar à meia-noite de 17 de julho, após o pay-per-view Money in the Bank. CM Punk interferiu na luta de John Cena e R-Truth para falar coisas que muitos até hoje não sabem se foi script ou se foi vida real, até porque no meio da promo o microfone foi cortado. Punk disse coisas do tipo: "Eu não te odeio, John, nem gosto de você. Eu até gosto de você como eu gosto de um monte dos bastidores. Eu odeio essa ideia de que você é o melhor, porque você não é. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor do mundo. A única coisa que você é melhor do que eu é em puxar o saco do velho Vince McMahon. Você é tão bom em puxar o saco dele quanto Hulk Hogan foi, mas não sei se você é tão bom em puxar o saco do Vince quanto The Rock foi. Ele é ótimo em puxar saco. Sempre foi e ainda sempre será. Ops, quebrei a quarta parede." CM Punk ainda fala sobre a New Japan e a Ring of Honor, rivais da empresa na época, que era proibido ser citada. Montreal Screwjob. A polêmica e séria luta de Shawn Michaels e Bret Hart no Survivor Series de 1997. Já contei isso aqui no meu vídeo sobre polêmicas, mas Screwjob é basicamente uma luta com um final controverso ou não programado de propósito. O que acontece é que Bret Hart iria sair da WWF e ir para a rival WCW, mas queria ir como campeão. Porém, Vince McMahon, no meio da luta dos dois, interferiu no momento que Shawn Michaels aplicava o Sharpshooter, um golpe de submissão. Vince fez o juiz encerrar a luta e dar a vitória para Shawn Michaels. Ambos os lutadores ficaram bravos com a decisão. Michaels saiu irritado, acompanhado de Triple H. Já Bret Hart cuspiu na cara de Vince McMahon. Tudo isso acontecendo em Montreal, na cidade natal de Bret Hart. A tragédia de Chris Benoit. Esse foi um caso muito sério. Chris Benoit era um lutador de super destaque na WWE. Porém, seu caso é triste e assustador. No dia do pay-per-view Night of Champions em 2007, ele estava programado para lutar. Porém, ele ainda não havia chegado na arena, até que tentaram entrar em contato com ele. Ele disse que coisas estranhas estavam acontecendo em sua casa. Logo depois, a comunicação com ele foi perdida. Depois disso, a polícia foi acionada. E ao chegar lá, eles acharam Chris Benoit, sua esposa e seu filho todos mortos. A WWE num instante fez uma homenagem a Chris Benoit. Porém, dias depois, foi investigado e descobriram que Chris tinha matado sua esposa e filho. E logo depois, se matado. A WWE dias depois cancelou todas as homenagens que havia feito para um então assassino. Hoje a WWE faz de tudo para não ter lembranças dele. The Curtain Call. Curtain Call foi uma expressão para uma quebra de roteiro protagonizada ao vivo, feita pelo grupo de backstage The Clique, que tinha Kevin Nash, X-Pac, Triple H, Shawn Michaels e Scott Hall. Em abril de 1996, Nash e Hall assinaram contratos com a WCW, a principal concorrente da WWF, com quem a empresa estava envolvida em uma rivalidade amarga, a Monday Night Wars. A última luta contratada de Nash e Hall para a WWF ocorreu em maio de 96, no Madison Square Garden. Na época, Triple H e Kevin Nash estavam lutando
como vilões, enquanto Shawn Michaels e Scott Hall eram os favoritos dos fãs. No final da noite, Michaels lutou contra Nash em uma luta em uma jaula de aço. Imediatamente após a luta, Hall entrou no ringue e abraçou Shawn Michaels. Isso não foi visto como incomum na história, já que ambos os lutadores eram babyface. No entanto, Triple H entrou no ringue e abraçou Hall, seguido por Nash. Os 4 lutadores então se abraçaram em grupo por vários segundos antes de se virarem para encarar a multidão com braços levantados juntos. Como Hall e Nash já haviam confirmado a sua saída para a WCW e como X-Pac estava ausente durante o incidente, os 3 lutadores escaparam de punições. Shawn Michaels, que era o campeão da WWF na época, não poderia ser punido. A punição recaiu exclusivamente sobre Triple H e foi rebaixado #1 contender para lutar contra lutadores inexperientes pelos próximos meses. A morte de Owen Hart. A morte de Owen Hart ocorreu durante o evento Over the Edge da WWF, em 23 de maio de 1999. Owen estava interpretando o personagem Blue Blazer, personagem que era um super-herói cômico, e sua entrada incluía ele descendo do teto da arena usando cabos de aço. Durante a descida, uma falha no equipamento fez com que Owen caísse de uma altura de aproximadamente 24 metros, atingindo o ringue de forma fatal. Ele foi rapidamente levado para o hospital, mas foi declarado morto pouco tempo depois. O evento continuou mesmo após o incidente, o que gerou muita controvérsia e críticas à WWF. A família Hart mais tarde processou a WWF e a viúva de Owen Hart, Martha Hart, tem sido uma crítica vocal das práticas de segurança da empresa desde então. XFL. A XFL foi uma liga profissional de futebol americano que jogou por uma temporada em 2001. A liga foi fundada por Vince McMahon. A XFL foi planejada para ser um grande complemento de liga esportiva profissional para a off-season da NFL, mas não conseguiu encontrar o público e fechou sua primeira e única temporada. The Wednesday Night Wars. Wednesday Night Wars foi um período que começou em 2 de outubro de 2019, quando a Dynamite da All Elite Wrestling estreou na TNT contra o NXT da WWE na USA Network, em uma batalha pela classificação de audiência a cada semana. Em agosto de 2019, a WWE anunciou que estava transferindo o NXT, o programa de quarta-feira à noite da WWE Network, exibindo suas marcas homônimas, expandindo a programação para uma transmissão ao vivo de 2 horas. Os críticos sentiram que a mudança foi uma tentativa de contra-programar a AEW, que foi vista como a primeira grande promoção a competir financeiramente com a WWE desde o fechamento da WCW em 2001. As guerras de quarta-feira terminaram em 30 de março de 2021. Hulk Hogan Sex Tape. Em outubro de 2012, um trecho de 2 minutos de uma fita de sexo de 6 anos atrás com Hulk Hogan e Heather Klein, esposa da personalidade de rádio Bubba The Love Sponge Klein, foi publicado no site de fofoca de celebridades Gawker. O clipe continha apenas 10 segundos de material sexual explícito, mas as consequências de sua publicação repercutiram por anos, mudando para sempre as regras da internet e os limites da liberdade de expressão. Hogan alegou que não sabia que estava sendo filmado e processou Gawker por invasão de privacidade, exigindo uma indenização. Em 2016, um júri concedeu a Hogan uma indenização de 140 milhões de dólares, levando a Gawker à falência. Escândalo de esteroides. Vince McMahon, em 1993, mudou quase completamente o curso da WWE, e as alegações quase colocaram o então presidente da empresa atrás das grades. Foi acusado de fornecer esteroides anabolizantes a seus lutadores durante os anos 80 e início dos anos 90 para atingir o físico de super-heróis de nível de histórias em quadrinhos. Esteroides anabolizantes, muitas vezes são chamados de gás ou suco, foram usados por certos lutadores ao longo da era para atingir níveis de massa muscular e aparências maiores que a vida. Kayfabe. Kayfabe é um termo utilizado no wrestling para se referir a representações de eventos, personagens e histórias como se fossem reais, mesmo que sejam completamente fictícios ou roteirizados. Wrestlers interpretam personagens que podem ser muito diferentes de suas personalidades reais. Por exemplo, o lutador pode ser um vilão no ringue, mas uma pessoa completamente diferente fora dela. The Shockmaster. Fred Ottman é um lutador estadunidense aposentado, mais conhecido pelos nomes Typhon. Ottman também é conhecido pelo ínfame personagem Shockmaster na WCW. No A Flair for the Gold, na frente da plateia do Clash of Champions, Sting e Smith foram confrontados por Sid e Harlem Heat, que tentavam descobrir a identidade do parceiro dos dois. Sting exclamou: "Tudo o que eu tenho a dizer é que nosso parceiro vai chocar o mundo, porque ele é The Shockmaster." A câmera focalizou uma área particular do cenário, onde 2 tochas pirotécnicas foram acionadas. Ottman deveria realizar uma entrada dramática. Ottman tropeçou em um pedaço de madeira, o que causou a queda de seu capacete. Enquanto ele tentou recolocar o capacete, Flair exclamou:
Meu Deus. Ottman ficou parado por um instante. Ottman caminhou até Sid e Harlem Heat, todos que estavam visivelmente segurando o riso. A entrevista, que foi na realidade dublada por Ole Anderson, apenas piorou a situação, já que Anderson começou a rir e acabou chamando Sid de Steed. ECW One Night Stand. O ECW One Night Stand de 2005 foi o evento inaugural do pay-per-view de luta livre produzido pela WWE. O evento foi produzido principalmente como um show de reunião para lutadores da antiga promoção ECW, que haviam encerrado suas atividades em 2001. Após o fechamento da promoção, a WWE adquiriu os ativos da ECW em 2003. O evento principal foi uma luta de duplas entre The Dudley Boyz, Bubba Ray e Devon, e a equipe de Tom Dreamer e The Sandman. Segundo relatos, muitas pessoas no bastidores ficaram muito felizes com o andamento do One Night Stand. WWE 2K20 Glitz foi lançado com uma quantidade significativa de bugs e falhas, muitos dos quais eram hilários, mas comprometedores para a jogabilidade. Isso incluía personagens se movendo de maneira estranha, glitches gráficos, falhas no som e travamentos frequentes. Os modelos dos lutadores e as animações eram considerados inferiores em comparação com os jogos anteriores, com muitos fãs criticando a falta de polimento e a aparência estranha dos personagens. WWE 2K20 obteve uma das piores pontuações de séries, com muitos chamando o jogo de acabado ou um retrocesso em relação aos jogos anteriores. The Undertaker contra Mankind no Hell in a Cell 1998. Mankind contra Undertaker foi uma luta que ocorreu dentro de uma Hell in a Cell. Foi a terceira luta Hell in a Cell da história e ocorreu no pay-per-view King of the Ring. A luta imediatamente definiria o padrão para futuras lutas Hell in a Cell, devido a Foley levar dois solavancos perigosos e altamente influentes. O primeiro veio quando The Undertaker jogou Mankind através de uma mesa do locutor posicionada no chão da arena, mas o segundo, involuntariamente, ocorreu quando Undertaker executou um chokeslam em Mankind através do teto da cela. A luta quase foi interrompida como resultado de ambos os incidentes, mas continuou a pedido de Mick Foley. As câmeras da televisão mostraram uma cena persistente de Mankind sorrindo através de sua boca e lábios sangrando. Stone Cold sendo atropelado. Steve Austin foi atingido por um carro no evento ao perseguir Triple H. Essa era para ser uma maneira de descartar Steve Austin da TV. Quase um ano depois, Rikishi admitiu que estava ao volante quando o Austin foi atingido por o carro, alegando que fez isso para acabar com The Rock. No entanto, Rikishi não estava sozinho. Depois que Austin retornou em seu hiato depois de um ano, Triple H se revelou como o cérebro por trás de Rikishi atropelando, conspirando para tirá-lo da disputa pelo WWE Champion e acabar com sua carreira de uma vez por todas. Brock Lesnar Shooting Star Press. Em um podcast de Stone Cold para a WWE Network, Brock Lesnar contou a bizarra história da tentativa de realizar um Shooting Star Press em Kurt Angle na WrestleMania 19. No podcast, Brock Lesnar afirmou que não se sentia confortável com a ideia de realizar a manobra, mas foi convencido a fazê-lo por alguém que se recusou a identificar. De acordo com o Wrestling Observer, foi John Laurinaitis que sugeriu que esse realizasse a manobra no combate. Em outras entrevistas, Brock Lesnar identificou Jim Ross como uma pessoa que convenceu a fazê-lo, algo que Jim Ross negou. I'm sorry, I love you. É o momento mais comovente da história do wrestling. As duas maiores estrelas já se enfrentaram em um ringue. Foi Ric Flair contra Shawn Michaels na WrestleMania 24. Shawn Michaels e Ric Flair fizeram um show inesquecível, e aqueles dois, naquela noite, naquele palco, estavam no auge. A luta estava valendo a carreira. Quem perdesse teria de se aposentar. No final da luta, Shawn Michaels olhou para cima e disse a Ric Flair: "Sinto muito, eu te amo." Ele aplicou um Sweet Shame Music em Ric Flair. Aquele momento e aquelas palavras significaram muito para muitos que estavam assistindo, porque aquelas palavras eram reais. December to Dismember. December to Dismember teve uma qualidade terrível em todo o card. Este show tem a reputação de ser um dos piores shows da WWE. No CageMatch.net, é o quarto pior evento da WWE de todos os tempos, apenas atrás de Crown Jewel 2019, Super Showdown 2020 e King of the Ring 1995. Inclusive, em uma luta, CM Punk foi eliminado antes da hora, por pressão de Vince McMahon, já que ele não via talento em Punk. Esse show foi tão ruim que fez com que Paul Heyman fosse demitido da WWE. Dark Match. Uma Dark Match é uma luta não televisionada em um show televisionado usada apenas para aquecer a multidão. Uma Dark Match antes do show é geralmente usada para testar novos talentos que apresenta lutadores que não estão no card principal. Uma Dark Match após o show normalmente apresenta lutadores de nível de evento principal para vender mais ingressos ou para mandar a multidão para casa bem feliz. Camada 2.
#SpeakingOut. O movimento Speaking Out é um movimento social contra abuso emocional e sexual na indústria da luta livre. O propósito do Speaking Out começou a se espalhar no Twitter em 2020 e empoderar pessoas relacionadas à luta livre para contar suas histórias de abuso que sofriam. A lista de lutadores da WWE que foram incluídos nessa hashtag: Joe Coffey por assédio, Jack Gallagher foi demitido por agressão sexual, J.D. McDonald por abuso físico a um ex-parceiro e Velveteen Dream teve 2 acusações por mandar fotos a menores de idade. Jason Jordan é filho de Kurt Angle. Essa é uma das storylines mais aleatórias que aconteceram na WWE em 2017. A WWE começou a estabilizar Jason Jordan como uma estrela em ascensão em 2017, revelando-se como filho do então gerente-geral do Raw, Kurt Angle. O antigo membro da America Alpha receberia então um impulso sustentado até o início de 2018, quando sofreu uma lesão no pescoço que encerrou sua carreira. Mas Jason Jordan não é filho de Angle, isso é óbvio. Kurt Angle revelou em um podcast a seguinte fala: Vince McMahon descobriu que eu namorei algumas mulheres afro-americanas no passado. Apenas algumas. Cerca de 17 anos atrás. Vince gosta de pegar costelas e transformá-las em histórias. Ele tem essa personalidade louca e estranha. Ele só queria esfregar isso na minha cara. Tipo, eu sei que está acontecendo na sua vida e vamos fazer isso parte da história. A promo de Roman Reigns no Raw após WrestleMania 33. Sem dúvidas, Roman Reigns fez uma das melhores promos da WWE depois de lutar contra o The Undertaker e vencê-lo na WrestleMania 33. Era apenas uma linha. O descontentamento com o The Big Dog veio na noite seguinte, no Raw, quando a base de fãs mais hardcores presenciou Reigns com um coro de vaias e descontentamento em apoio ao Undertaker. Depois que pareceu uma eternidade, Roman Reigns levou o microfone à boca e anunciou: "Esse é meu quintal agora." Em seguida, ele largou o microfone e saiu rapidamente. New Jack. New Jack foi um lutador profissional americano mais conhecido pelo seu nome New Jack. Ele era mais conhecido por seu tempo com a ECW, onde se tornou notário por sua disposição em levar solavancos perigosos e seu estilo de luta hardcore rígido, conhecido por atirar em oponentes, incluindo o incidente do Matt Strand de 1996. The Gobbledygooker. Era um mascote de Peru, originalmente retratado por Héctor Guerreiro, nas semanas que antecederam o Survivor Series de 1990. A WWF divulgou sua estreia exibindo um grande ovo em shows ao vivo, causando muitas especulações entre os fãs da luta livre. Guerreiro foi vaiado pelos fãs presentes quando ele saiu do ovo, e o personagem foi rapidamente descartado pela promoção. Ele obteve um legado como um dos piores personagens da história do wrestling. Goldberg quase quebra o pescoço de Undertaker. Em 2019, Goldberg e The Undertaker estavam programados para lutar entre si em um evento especial, o WWE Super Showdown. Também é importante mencionar que na época do evento, Goldberg tinha 52 anos e Undertaker tinha 54. E nenhum deles tinha resistência para travar uma luta longa como fizeram durante o auge. Quando ele pegou Undertaker para o seu icônico Jackhammer, ele acabou batendo a cabeça de Finan no chão da arena. Goldberg e Undertaker foi rotulado como a pior luta da WWE da história. GTV. Em 1999, uma série de vídeos granulados em preto e branco, com câmeras escondidas, começou a ser exibida no Raw. Os vídeos capturavam membros nos vestiários da WWE em posições comprometedoras, e começavam com eventos bem pequenos, mas não menos embaraçosos. Estes vídeos foram inicialmente marcados como GDTV, mas a letra D foi rapidamente retirada, e estes vídeos ficaram conhecidos como GTV. Semanas e meses se passaram, e o mistério da GTV permaneceu sem solução. Qual era o objetivo final por trás de tudo isso? Então a GTV desapareceu completamente, sem que o mistério fosse respondido. Seth Rollins contra The Fiend no Hell in a Cell 2019. Essa polêmica foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Uma luta Hell in a Cell entre Seth Rollins e The Fiend Bray Wyatt acabou em desclassificação. Tudo foi horrível nessa luta, começando por ela ficar o tempo todo com a luz vermelha. Seth Rollins aplicou uma série de curb stomps e Bray Wyatt, e ele toda hora revivendo. Estava ficando chato, mas a gota d'água veio no final, quando o juiz fez a luta terminar, quando Seth Rollins acertava The Fiend com o Sledgehammer, e aí simplesmente o juiz acabou a luta por desclassificação, sendo que uma reunião não pode acabar por desclassificação. Após o fim da luta, os fãs vaiaram muito, mas muito mesmo, gritando AEW e tudo mais. Brian Pillman com uma arma. Em 4 de novembro de 1996, durante um episódio do Monday Night Raw, Brian Pillman se envolveu numa rivalidade com Stone Cold. Na época, Pillman se recuperava de uma lesão grave no tornozelo, e Aushi, interpretando um personagem implacável, invadiu sua casa durante o show. A WWE transmitiu a cena ao vivo, mostrando Austin atacando os amigos de Pillman e criando um caos dentro da casa. Em resposta, Pillman pegou um revólver e apontou para Austin, enquanto as câmeras continuavam a gravar. O clímax do segmento ocorreu quando a transmissão foi rapidamente interrompida, dando a entender que algo terrível poderia ter acontecido. Este segmento gerou uma reação imediata e negativa ao público e da mídia. Muitos acreditaram que estavam testemunhando algo real. Quem explodiu a limusine de Vince McMahon? O CEO da WWE, Vince McMahon, surpreendeu muitos fãs de wrestling alguns anos atrás, depois que ele encenou sua própria ruína explodindo sua limusine, com uma explosão de bomba horrível, na televisão ao vivo. Vince McMahon deu uma volta após o show, depois
de alguma forma, Vince McMahon pareceu ficar irritado no processo, pois ele confrontou vários superstars da WWE em seu caminho, mas escolheu não falar nada com nenhum deles. Vince McMahon foi até sua garagem e lá ficou um tempo. Parecia que ele estava procurando por alguém. Vince McMahon entrou em sua limusine branca. Para a surpresa de todos, assim que Vince McMahon entrou no carro, ele explodiu em chamas. Por um momento, todos os fãs da WWE pensaram que Vince McMahon tinha morrido com a explosão da bomba, mas não foi esse o caso. Vince McMahon estava saudável e sã. O incidente do carro com Vince McMahon é um mistério que nunca foi resolvido, até porque isso foi cancelado, já que no mesmo dia, Chris Benoit assassinava sua família e depois se matava. Finger Poker of Doom. O Finger Poker of Doom refere-se a um incidente ocorrido em 4 de janeiro de 1999. Durante esse episódio, Hulk Hogan e Kevin Nash, um dos maiores nomes da WCW e membros do grupo NWO, estavam programados para se enfrentar pelo WCW World Heavyweight Championship. Quando a luta começou, Hulk Hogan e Kevin Nash se encararam no ringue. No entanto, em vez de lutar, Hulk Hogan simplesmente tocou o peito de Nash com o dedo, e Nash caiu dramaticamente no chão. Hogan então fez o pin, dando a vitória e o título mundial a Hogan. Após a luta, Hulk Hogan e Kevin Nash se levantaram e rindo. Abraçaram-se, revelando que tudo fazia parte de um plano para reunificar as facções da NWO. Este momento foi amplamente criticado pelos fãs da mídia, e sentiram que a WCW estava desrespeitando a integridade do wrestling, tendo seus seguidores a entregar um final tão anticlimático para uma luta de título mundial. Kate Vick. A história de Kate Vick é considerada uma das controversas e criticadas histórias da WWE. Em 2002, durante uma rivalidade entre Kane e Triple H, a trama sugeria que Kane havia causado a morte de uma mulher chamada Kate Vick em um acidente de carro. Triple H, no papel de vilão, insinuou que havia mais coisas na história, sugerindo que Kane havia feito algo terrível com o corpo de Kate após o acidente. O ponto mais polêmico ocorreu quando Triple H apareceu em segmento do Raw vestido como Kane, em uma tentativa de revelar o que Kane tinha feito. O segmento mostrou Triple H entrando em um caixão onde estava um manequim representando um corpo de Kate Vick. Então ele simulou atos sexuais com o manequim, insinuando que Kane teria cometido necrofilia. A reação foi negativa, foi tão forte que a WWE rapidamente abandonou a história, nunca mais mencionou Kate Vick novamente. A maldição dos Von Erich. A maldição se refere ao fato de que muitos dos filhos de Fritz Von Erich enfrentaram mortes prematuras e trágicas. O primeiro grande golpe foi a morte de David Von Erich, que morreu em 1984, quando tinha apenas 25 anos. Mais tarde, em 1987, Mike Von Erich cometeu suicídio com uma overdose de medicamentos, aos 23 anos. Em 1991, Chris Von Erich, que lutava contra problemas de saúde e depressão, também cometeu suicídio. Kerry Von Erich sofreu um grande acidente de moto que resultou na amputação de seu pé, e eventualmente no suicídio também em 1993. O filme Garra de Ferro retrata bem isso tudo, e eu com certeza vou fazer um vídeo em breve sobre eles. Jimmy Snuka assassino. O Snuka foi indiciado e preso em setembro de 2015 por acusações de homicídio e homicídio involuntário em relações à morte de sua namorada, Nancy Argentino. Em maio de 83, ele se declarou inocente, mas foi considerado inapto para ser julgado em junho de 2016 devido à demência. Suas acusações foram retiradas em 3 de janeiro de 2017, 12 dias antes de sua morte. O olho roxo de Hulk Hogan. Na WrestleMania 9, Yokozuna derrotou Bret Hart para ganhar o WWF Champion, graças ao Sr. Fuji. Assim que o sino tocou, Hulk Hogan veio ao ringue para verificar Bret Hart. Em nome de Yokozuna, Fuji desafiou Hogan a enfrentá-lo imediatamente em uma luta improvisada pelo campeonato. Assim que o gongo tocou, Fuji tentou jogar sal no olho de Hogan, assim como fez com Bret Hart, mas sua tentativa falhou e atingiu Yokozuna. O erro de Mr. Fuji permitiu que Hulk Hogan vencesse a luta. Enquanto comemorava o título, era possível ver claramente que Hulk Hogan tinha um olho roxo. Hulk Hogan havia comentado que foi um acidente, porém não foi isso que aconteceu. Jim Cornette afirma que tem a ver com um membro do Hall da Fama, Randy Savage. Randy Savage descobriu que Miss Elizabeth tinha fugido para a casa de Hulk Hogan, e Hulk Hogan não contou para Randy Savage, que estava lá, e por isso que quando Savage confrontou com isso, acabou dando um soco no olho dele. Black Wednesday. Em 15 de abril de 2020, a WWE anunciou uma grande onda de demissões e cortes de funcionários devido à dificuldade financeira gerada pela pandemia do Covid-19. O evento chamado de Black Wednesday porque marcou uma das maiores e notáveis rodadas de demissões da história da empresa. Entre os demitidos estavam conhecidos como Kurt Angle, Rusev, Drake Maverick, Eric Young e vários outros lutadores e membros da equipe. O assassinato de Bruiser Brody. Em 16 de julho de 1988, Bruiser Brody deveria lutar pelo World Wrestling Council, uma promoção de propriedade de Carlos Colón. Antes de sua luta, no entanto, o colega lutador José Huertas Gonzalez, que lutou como Invader, supostamente pediu a Brody para entrar no chuveiro com ele para discutir negócios. Devido ao design do camarim, não houve testemunhas do que aconteceu no chuveiro entre Bruiser Brody e José Gonzalez. No entanto, houve 2 gritos ouvidos. Ao
altos o suficiente para todo o camarim ouvir. Tony Atlas foi o primeiro homem a entrar na cena e viu Bruiser Brody curvado, segurando seu próprio estômago, e Gonzalez segurando uma faca. Dutch Metal entrou em cena poucos minutos depois e descreveu o caos absoluto. Ele disse: o camarim inteiro estava caótico. A primeira pessoa que vi foi Chris Youngblood. Perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele estava quase histérico quando disse: você esfaqueou Broly. Eu ainda não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas quando olhei profundamente na sala, vi Bruiser Brody deitado de bruços no chão, com vários caras o cercando. Bruiser Brody morreu horas mais tarde daquela noite, e o assassino José Gonzalez foi absolvido, alegando legítima defesa. Thunderdome Incidents. Alguns incidentes notáveis ocorreram devido ao formato inovador que permitia que os fãs virtuais assistissem os shows através de uma tela LED. Isso aconteceu porque a WWE precisava continuar os shows sem a presença do público físico, devido à pandemia do Covid-19. Alguns fãs virtuais exibiram imagens ofensivas e inapropriadas durante as transmissões ao vivo. O ataque cardíaco de Jerry Lawler. Em 10 de setembro de 2012, durante uma transmissão ao vivo do WWE Raw, Jerry Lawler, que estava atuando como comentarista, sofreu um ataque cardíaco. O incidente aconteceu logo após Lawler ter participado de uma luta de duplas com Randy Orton, que enfrentavam o CM Punk e Dolph Ziggler. Depois que voltou a seu papel de comentarista, os fãs perceberam que a voz de Jerry Lawler havia desaparecido. Pouco tempo depois foi revelado que Jerry Lawler havia sofrido um ataque cardíaco. A situação foi extremamente tensa, e com Michael Cole tentando manter a transmissão enquanto claramente preocupado com o colega. Ele foi levado às pressas para um hospital em Montreal. Hulk Hogan, We Come For You. O incidente envolvendo a frase Hulk Hogan, We Come For You aconteceu durante uma entrevista ao vivo da WCW em 1997. Booker T, que fazia parte do Harlem Heat junto do seu irmão Stevie Ray, estavam sendo entrevistados quando acidentalmente usou a palavra racialmente ofensiva a se referir de Hulk Hogan. Assim que a palavra escapou, Booker T colocou a mão na cabeça, percebendo imediatamente o erro que fez. Live Sex Celebration. Foi um dos segmentos mais controversos da história da WWE. Ocorreu no Raw em 9 de janeiro de 2006. Ed tinha acabado de ganhar o WWE Champion pela primeira vez. Para comemorar sua vitória, Ed e Lita anunciaram que faria uma celebração de sexo ao vivo. Durante o segmento, uma cama foi colocada no ringue e Ed e Lita simularam a fazer relações sexuais. John Cena no fim interrompeu a celebração antes que o segmento fosse além. Bret Hart sendo atacado no Hall da Fama em 2019. O incidente ocorreu em 6 de abril de 2019, quando Bret Hart junto de Natalya estavam no ringue para serem introduzidos ao Hall da Fama. Enquanto Bret Hart falava, um homem invadiu o ringue e atacou Bret Hart. O público e os lutadores ficaram chocados com o que estava acontecendo. Rapidamente, vários lutadores da WWE, seguranças e outros membros do roster correram para o ringue e imobilizaram o agressor. Sami Zayn falando sobre a AEW ao vivo no Raw. Em 2019, Sami Zayn ridicularizou os fãs. Você poderia me perguntar qualquer coisa. Você pode falar sobre a AEW. Muitos acharam que isso foi improvisado por Sami Zayn. Outros acham que foi a forma de provocar a AEW de alguma forma. Mas e você, o que acha? Comenta aí. O que significa CN? No nome de CM Punk, CN originalmente significa Chicken Magnet, que significa imã de garotas. CM Punk, cujo nome é Phil Brokens, adotou esse nome como parte de seu personagem no wrestling independente antes de entrar para a WWE. Veer Mahaan coming to Raw. Durante vários meses, a WWE vinculou clipes misteriosos e repetitivos anunciando Veer Mahaan, sem muitos detalhes sobre o que ele era ou quando ele estrearia. Porém, a estreia de Veer Mahaan foi adiada várias vezes. Os fãs começaram a brincar com a situação, criando piadas sobre a demora e o mistério de Veer Mahaan. Camada 3. Randy Savage fazendo um pin numa luta Royal Rumble Match. Em 93 tivemos a 6ª edição do Royal Rumble Match. No momento final da luta, quando restaram apenas Yokozuna e Randy Savage conseguiu derrubar Yokozuna com seu famoso Flying Elbow Drop. Mas em vez de tentar empurrá-la para fora do ringue, ele simplesmente fez um pin normal, o que não valia de nada. Yokozuna então empurrou o Randy Savage com tanta força que o jogou para cima da corda, eliminando e garantindo a vitória. Com essa eliminação geraram muitas críticas inconsistentes com as regras do Royal Rumble. Vince cortou a promo de CM Punk. Durante a Pep Bomb de CM Punk, logo no seu final, CM Punk iria contar uma história pessoal de Vince McMahon sobre bullying. Foi nesse momento que seu microfone parou de funcionar. Mas o que será que CM Punk iria falar sobre ele? Isso é um mistério que muitos não sabem até hoje. Shawn Michaels exagerando contra Hulk Hogan. Bom, vejam vocês mesmos. Kane usando uma capa. Kane só usou uma capa uma única aparição, em uma live event, pois os fãs acharam estranho e muitos fãs ficaram puxando durante sua entrada. A ideia foi descartada e nunca mais vimos Kane usando uma capa. Filmagem da morte de Owen Hart. Isso é uma das lost medias mais procuradas de todos os tempos. A WWE não transmitiu ao vivo a queda de Owen Hart. No momento do acidente, as câmeras estavam focadas no público e em replays, então a filmagem da queda em si não foi capturada ao vivo. A transmissão foi brevemente interrompida para comerciais. A WWE nunca divulgou qualquer filmagem do acidente. Essa filmagem permanece inédita. Qualquer vídeo que você ver por aí sobre a morte dele, saiba que é falso. Plane Ride from Hell.
Esse voo de Londres para os Estados Unidos se tornou lendário por uma causa de comportamentos caóticos. Durante o voo, houve consumo excessivo de álcool, resultado de uma série de incidentes bizarros e preocupantes. Ric Flair foi acusado de andar pelo avião completamente nu, supostamente assediando algumas garotas de comissários a bordo. Mr. Perfect e Brock Lesnar começaram a lutar no meio do avião. Scott Hall estava tão bêbado que precisou ser carregado para fora do avião. Goldust começou a fazer declarações para sua ex-esposa. X-Pac cortando o mullet de Michael Hayes. A misteriosa caixa de Shane McMahon. Um mistério lockdown foi oferecido como uma parte de uma estipulação para uma luta de Shane McMahon com Undertaker na WrestleMania 32. Se Shane vencesse, The Undertaker não competiria mais na WrestleMania. Ele também ganharia o controle do Raw. No entanto, se Shane McMahon perdesse, Vince McMahon ganharia o controle de uma lockbox secreta que Shane McMahon tinha. A lockbox supostamente continha segredos obscuros de Vince McMahon. Porém, essa storyline foi descartada e nunca mais soubemos o que aconteceu com essa caixa. O Montreal Screwjob foi combinado. Em uma entrevista, Bret Hart confirmou que o Montreal Screwjob realmente foi combinado e ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Mas será que isso é verdade? Stone Cold e a maleta. No King of the Ring de 1999, Steve Austin lutou contra Shane McMahon e Vince em uma luta de escadas. Uma maleta estava pendurada em cima do ringue para o controle da empresa. Durante a luta, Steve Austin chegou ao topo da escada, mas a maleta foi levantada, impedindo de vencer. A pessoa que levantou nunca foi revelada. Muitos acreditam que foi Rikishi, The Rock ou até Big Boss Man. Mas até hoje, nunca descobrimos quem foi, já que essa storyline foi descartada e esquecida pela WWE. Mass Transit Incident. Bom, como se tem na camada 2, sobre New Jack, o Mass Transit Incident foi uma polêmica que ocorreu durante o show da AEW em 1996. Eric Kulak, de 17 anos, um aspirante a lutador profissional que usava o nome de ringue Mass Transit, ficou gravemente ferido em uma luta de duplas contra The Gangsters. O ferimento mais grave ocorreu quando Kulak foi golpeado por New Jack, cortando duas artérias de sua testa. Mais controvérsia surgiu quando veio à tona que Kulak havia mentido para Paul Heyman sobre sua idade. Undertaker previu a morte de Chris Benoit. No SmackDown vs. Raw 2007, The Undertaker assustadoramente disparou um aviso sobre Chris Benoit. Ele disse: "Se você insistir em cometer esses erros, sua família chata não terá ninguém para ocupar, além de você quando o inevitável acontecer." O jogo foi lançado em novembro de 2006, aproximadamente 8 meses antes de Chris Benoit assassinar sua família. Os chefes da desenvolvedora não sabiam o que estavam fazendo quando programaram um diálogo sinistro de Undertaker em seu jogo. Kevin Wyatt. A WWE teve a ideia de colocar o sobrinho de Ed Guerreiro a interpretar um personagem branco que amava golfe e outros estereótipos de pessoas brancas. O humor envolvido era para ser a principal fonte de entretenimento, mas tudo simplesmente errou o alvo. Os fãs não demonstraram amor pelo personagem, e ele é considerado uma das piores ideias do wrestling. Judge Bagwell em a Pole Match. Na WCW, em 2000, talvez a estipulação de luta mais infame da história de todos os tempos aconteceu quando Judge Bagwell, a mãe de Buff Bagwell, foi suspensa em um poste. 19 de maio. Vamos voltar para 2005. Kane começou a ouvir vozes dizendo 19 de maio, 19 de maio. E teve ataque de pânico. O que na verdade, tudo isso era a data de lançamento do filme de terror estrelado por Kane, See No Evil, que seria lançado pela WWE Studios. Essa era uma época que os filmes da WWE iam para salas de cinema, que fazia com que ela valorizasse muito a divulgação dos filmes. A lesão de Enzo Amore em 2016. A luta pelo No. 1 contender de duplas foi a primeira luta no Payback de 2016, mas foi interrompida mais cedo depois que Enzo Amore foi levado às pressas para o hospital com um ferimento na cabeça. Simon Gotch tentou jogar Enzo Amore para fora do ringue, mas a cabeça de Enzo Amore atingiu a segunda corda antes que ele caísse no ringue. Ele permaneceu imóvel até que a equipe médica chegou ao ringue e retirou em uma maca. O fã imitando Batista no backstage. Em uma edição do Raw, em meados de 2000, Batista estava se aquecendo para a luta quando um fã passou por lá. Ele parou e imitou sua entrada na frente de Batista, antes de continuar fugindo dos seguranças. A estrela da WWE olhou com uma expressão confusa e sorriu. Houve relatos que o segmento estava sendo roteirizado, mas ele continua sendo um dos mais divertidos. O acidente de gelo seco com Triple H. Triple H sofreu queimaduras graves no tronco e no braço depois de passar por uma máquina de efeitos especiais que estava lançando gelo seco para criar um efeito de fumaça enquanto fazia sua entrada na WrestleMania 29 em 2013. O gelo seco grudou no corpo de Triple H e o gelo queimou, mas durante o evento Triple H ignorou a dor e continuou e deu os ombros como se nada tivesse acontecendo. X-Pac fez blackface. Em um episódio do Monday Night Raw, os membros da The X parodiaram a Nation of Domination e X-Pac apareceu com o rosto pintado de preto para imitar o lutador McHenry. Isso daí foi completamente bizarro e eu tenho certeza que isso daí seria muito cancelado hoje em dia. A convulsão de Mia Yim. Dijak revelou recentemente que Vince McMahon queria que a estrela Mia Yim fingisse uma convulsão na televisão ao vivo, para uma história durante a pandemia. Dijak declarou: Vince queria que Mia Yim fingisse que estava tendo uma convulsão. Sim, ele queria que ela fingisse que estava tendo uma convulsão epilética. Felizmente essa ideia nunca foi usada, ainda bem. Beaver Cleavage.
Em 1999, esse personagem foi uma das piores coisas de todos os tempos. Moss, do Headbangers, foi rebatizado como Beaver Cleavage, que era uma referência à série de TV Live and Beaver. O personagem estreou inicialmente em vinhetas em preto e branco, brincando com aquelas referências dos anos 50 e 60. Uma das vinhetas retratava um Beaver como alguém que agia muito como uma criança. Beaver era desajeitado e derramou sua bebida sobre si mesmo, levando a senhora, sua mãe, a dar umas batidinhas em seu colo para secá-lo. Além disso, para consolá-lo, ela segurou ele muito perto de seu peito. Um dos piores momentos foi o seu cereal estar muito seco, então a senhora, sua mãe, ofereceu a ele um pouco de leite materno. Sempre que algo acontecia, havia um zoom que dava um close em Beaver, balançando suas sobrancelhas para a câmera, deixando claro que ele estava fazendo tudo isso de propósito. Camada 4. A página do Wikipedia de Chris Benoit. Em uma reviravolta bizarra, surgiram relatos de que a página de Chris Benoit no Wikipedia havia sido alterada por usuários do Wikipedia nos Estados Unidos e na Austrália para incluir detalhes sobre a morte de sua esposa a 14 horas antes da polícia encontrar os corpos. Uma das coisas a ser mudadas foi que Chris Benoit foi substituído por Johnny Nitro para sua luta no Wednesday, já que Benoit não estava lá devido a problemas pessoais decorrentes à morte de sua esposa Nancy, o que é muito bizarro. Quem atacou Hideo Itami? Hideo Itami foi atacado em um estacionamento em 2015 no NXT TakeOver Unstoppable, onde ele estava definido para lutar pelo candidato número 1 ao título do NXT. Ele estava realmente ferido, mas nunca foi revelado quem o atacou. Jade Tinkin. Quando Daniel Bryan ganhou o cinturão na WrestleMania 30, a WWE teve uma tomada perfeita com a câmera parada em Daniel Bryan de joelhos. Infelizmente, alguém levantou uma placa naquele exato momento, cobrindo completamente Daniel Bryan. Dizia Jade Tinding. Até hoje não sabe o que significa isso. A leucemia de Roman Reigns foi um trabalho. Roman Reigns anunciou sua leucemia em 2018, mas alguns fãs especulam que tudo isso foi planejado pela WWE promover a simpatia e apoio. Apesar de Roman Reigns e a WWE tratar o assunto com seriedade, essa teoria não é verdade. Roman Reigns realmente teve leucemia. Um dos motivos dele demorar para retornar depois da WrestleMania 40, agora em 2024, foi porque ele precisava tratar novamente. A luta de Drox contra Bill Brown. Essa foi uma luta de wrestling de 99, que originalmente foi programada para o SmackDown. Na luta, Brown executou incorretamente o Powerbomb Finish, que machucou o pescoço de Droz, encerrando sua carreira. A maioria das filmagens dessa luta foi perdida. A luta foi gravada na íntegra, mas como os programas do SmackDown eram gravados, deu tempo da WWE cortar esse segmento. Assim como o vídeo de Owen Hart, a fita contendo imagens do final paralisante da carreira de Droz está atualmente armazenada no arquivo da WWE. Bruno Sammartino contra um orangotango. O campeão da WWF, Bruno Sammartino, lutou contra um orangotango em uma luta. A luta durou 15 minutos, com Bruno Sammartino ganhando $25 por cada 5 minutos que ele ficava no ringue com o orangotango. Sammartino expressou que tinha a impressão de que o macaco seria um macaco. Ele também afirmou que a luta foi muito dolorosa e insegura, pois o animal não foi treinado para se apresentar. SmackDown vs Raw Online. WWE SmackDown vs Raw Online era um jogo de WWE desenvolvido pela Vertigo Games. O jogo seria lançado na Coreia do Sul em 2010. O jogo foi cancelado no início de 2011 sem explicações. Dolphins 1925 é um nome de um usuário de um misterioso informante que gerou notoriedade em 2013 ao prever corretamente os resultados de vários pay-per-views da WWE no fórum Reddit. Esse usuário começou a postar suas previsões pouco antes dos eventos, e suas apostas levantaram suspeitas de que ele tinha acesso a algumas informações privilegiadas da WWE. Depois de alguns meses, Dolphins 1925 parou de postar previsões. Sid Vicious foi mordido por um esquilo. Sid Vicious decidiu tentar encontrar uma maneira de combater a depressão. Ele tomou a decisão de comprar um animal. Porém, em vez de adotar um gato ou um cachorro, ele adotou um esquilo. Vicious levava o esquilo para onde ele fosse. Porém, ele foi desafiado um dia por outros lutadores a colocar o esquilo dentro de suas calças por 1 minuto. Os esquilos são famosos por amar nozes, e Vicious não foi diferente, pois o animal decidiu arranhá-lo e mordê-lo, fazendo com que ele removesse em pânico antes de cair no chão, com dor. Vicious foi levado ao hospital e receberia vários pontos e vacinas contra a raiva. Não se sabe quantos pontos ele recebeu ou qual seria o destino do esquilo depois. Infelizmente, no momento enquanto edita esse vídeo, Sid nos deixou. Descanse em paz. Finais alternativos da WrestleMania 36. A WrestleMania 36 foi um show que foi exibido do dia 5 a 6 de abril de 2020. Foi o primeiro a ter 2 noites. Por causa da pandemia da Covid-19, o show foi filmado durante o Performance Center da WWE em Orlando, na Flórida. E o show foi gravado dia 25 a 26 de março. Porém, em vez de transmitir o show ao vivo, eles ficaram com medo que algumas lutas fossem vazadas. Por isso, a WWE filmou resultados diferentes para as lutas. Porém, as fitas contendo material nunca foram disponibilizadas
enterrados ou nunca foram achados. Rey Mysterio mata acidentalmente Perro Aguayo. O incidente envolvendo Rey Mysterio e Perro Aguayo ocorreu em uma luta no México em março de 2015, o que resultou na morte trágica de Perro. A situação aconteceu quando o Mysterio aplicou um 619. O dropkick que Rey aplicou nele pegou numa região da espinha que fez paralisar e cair muito forte com o pescoço na corda. Ele foi levado ao hospital, mas infelizmente faleceu devido a uma lesão na cervical que comprometeu a circulação sanguínea para o seu cérebro. O incidente de Jim Cornette no Dairy Queen. O que acontece é que em 1994, Jim Cornette estava viajando com um grupo de lutadores depois de encerrar uma programação de televisão em Hayden. O grupo tinha Lance Storm, Jimmy Del Rey e o jovem Chris Jericho, entre outros lutadores. Bom, eles estavam morrendo de fome e pediram uma série de comidas em um drive-thru. Um pedido foi enorme. Porém, depois de 15 minutos, eles ainda estavam parados lá e ninguém atendeu eles, até que eles foram questionar. Assim, a atendente saiu e falou assim: vocês realmente irão querer essas comidas mesmo? Foi no momento em que Jim Cornette disparou uma bomba, falando muitas coisas pesadas para ela, do tipo: nós estamos aqui há 15 minutos e você ainda não preparou? Que tipo de palhaçada é essa? Nisso, Chris Jericho lançou um insulto. A funcionária achou que tinha sido Jim Cornette. Porém, Jim Cornette desceu do carro e quase invadiu o estabelecimento, xingando muito todos os funcionários dali. No fim, depois de 25 minutos, as comidas que eles haviam pedido, eles receberam um pedido depois, um pedido de desculpas. CM Punk fez cocô nas calças durante uma luta. Isso mesmo, no episódio 6 de dezembro de 2003 do SmackDown, onde ele enfrentou Dean Ambrose após uma luta, CM Punk foi ao Twitter e disse: só cago minhas calças no SmackDown, por favor, RT. Punk achou isso engraçado e, de acordo com ele, tanto Vince McMahon quanto Dean Ambrose também riram disso. Mas então, a gerência disse para ele remover o tweet. Embora isso possa ser realmente embaraçoso para os lutadores, no caso de Punk, isso realmente nem foi culpa dele. John Cena venceu o Royal Rumble de 2005. Como sabemos, John Cena e Batista se eliminaram ao mesmo tempo, porém isso foi um erro. Era para Cena ter caído fora, o que deu errado, e ele acabou levando o Batista junto. O que muitos falam foi que, por conta disso, Batista pisou no chão primeiro. No caso, John Cena então venceria por conta desse erro. Como sabemos, a luta foi reiniciada porque era para Batista vencer. Em um podcast de Logan Paul, John Cena se desculpou e assumiu a culpa. Rita Charlton, a ex-árbitra da WWE, Rita Charlton, revelou décadas atrás em um programa sobre o suposto abuso sexual que sofreu de Vince McMahon. Segundo Rita, ela não quis entrar em detalhes sobre o abuso sexual que sofreu supostamente em 1986 em uma limusine. Na época, ela disse que em julho de 86 queria conversar com Vince McMahon sobre conseguir um emprego na WWE. Vince McMahon supostamente disse que não queria discutir esses assuntos no evento, mas que deveriam conversar em particular. Quando ela estava entrando em seu carro, Vince teria dito a Charlton que, se ela quisesse um acordo de $50 mil por ano, ela teria que satisfazê-lo. Então ele a forçou a fazer sexo oral e depois forçou a ficar em cima dele. McMahon supostamente ameaçou correr o risco de ser banido da indústria do wrestling. Randy Orton usou a música de CM Punk na sua entrada. Randy Orton usou brevemente The Fire is Burning como sua música de entrada em uma ocasião, que foi no episódio do dia 3 de março de 2006 do SmackDown. Este foi um uso único de uma música que se tornaria mais famosa a CM Punk, Shelton Benjamin Thinking. Em julho de 2019, foi feita uma pergunta a Shelton Benjamin sobre quem venceria a luta no Extreme Rules, e a resposta dele foi algo bem louco. Ele simplesmente ficou pensando com suas expressões e começou a rir, e nunca respondeu aquela pergunta. Curtis Axel venceu o Royal Rumble 2015. Curtis Axel deveria entrar em sexto lugar, foi atacado por Eric Rowan. Por esse motivo, ele nunca chegou a entrar no ringue e nunca chegou a ser eliminado. Então, na teoria, Curtis Axel venceu aquele Royal Rumble daquele ano. Ric Flair manda Natália em 2016, durante uma promo que envolvia Ric Flair e sua filha Charlotte e Natália junto de Dean Ambrose, Ric Flair disparou contra ela, que já venceu Bret Hart e outras coisas mais. E do nada, ele se empolgou e acabou dizendo para Natália: felizmente, naquela época, o SmackDown era gravado, esse segmento foi cortado. WCW The Big Bang. The Big Bang foi um evento da WCW que nunca chegou a acontecer. Após a WCW ser comprada pela WWE, havia planos para um grande evento de pay-per-view chamado The Big Bang. No entanto, antes que o Big Bang pudesse acontecer, a WCW foi adquirida pela WWE. Stephanie McMahon comparou 11 de setembro com seu pai. Em 2001, Stephanie McMahon comparou a acusação de seu pai aos esteroides com 11 de setembro. 3 mil pessoas morreram como vítimas inocentes devido às acusações de terrorismo, e ela estava comparando isso ao pai dela, supostamente dando esteroides para lutadores. A falsa morte de Big Show. Em 20 de dezembro de 2016, uma breve e mal escrita sinopse afirmava que a estrela havia sido internada em um hospital e morrido. Uma história relatada por um blog chamado WWE, que afirmava que a estrela do wrestling profissional Big Show havia morrido. Chris Barrett, um porta-voz da WWE, disse que Big Show, cujo nome real é Paul White,
estava vivo e bem. Ele também disse que esse site chamado WWE não era legítimo deles. Dias depois, Big Show postou uma foto treinando em sua academia. Camada 5. Screamage, The Bret Hart Story. Screamage, The Bret Hart Story foi um documentário não concluído em 2005 planejado pela WWE para focar negativamente na carreira de Bret Hart, especificamente no Montreal Screwjob. Inicialmente, a WWE gravou entrevistas críticas com um ex-oponente de Hart, mas após negociações com Hart, Bret foi substituído por um documentário mais positivo, áudio dos pay-per-views da WCW. Entre o final de 97 e meados de 98, a WCW realizou 6 eventos especiais transmitidos exclusivamente em áudio. Os eventos não foram gravados oficialmente e nunca foram lançados em vídeos caseiros. Embora existam gravações feitas por fãs, não se sabe se a WWF, que comprou a WCW, possui os áudios desses eventos. NXT Kids. Em 2015, a WWE gravou um episódio para o NXT Kids, com Easy, o superfã de Bayley, e vários outros superstars da WWE. Mas essa não foi a primeira vez que a WWE tentou lançar o programa. Em agosto de 2015, alguém da WWE vazou acidentalmente o piloto original, não exibido do NXT Kids, enviando para o Vimeo sem proteção por senha. Incidente com fogo na ECW. Em 28 de outubro de 95, um evento da ECW, aconteceu um acidente durante uma luta envolvendo Cactus Jack, Tommy Dreamer e Terry Funk. Após a luta principal, um estante com cadeiras envolvidas em uma toalha incendiada resultou em Terry Funk e um fã sendo queimados, causando pânico e corrida desordenada para as saídas. A filmagem do incidente foi supostamente apagada, mas fotos do acidente ainda circulam. Fãs segurando uma placa de Randy Orton em 2000. Um fã está segurando uma placa com os dizeres Randy Orton no Raw dos anos 2000, 2 anos antes da estreia de Randy Orton. Depois de uma breve pesquisa, descobri que se trata de Randy Onion, que eu acho que é isso aí. Nails atacou Vince McMahon. Nails, ex-lutador da WWF, teve uma breve e conturbada passagem pela empresa em 92. Sua gimmick de ex-presidiário envolveu uma rivalidade com o Big Boss Man, mas seu tempo na WWF acabou após uma briga com Vince McMahon. A disputa surgiu devido a uma desavença financeira e resultou em Nails atacando Vince McMahon, fisicamente em seu escritório. Após o incidente, Nails foi demitido e enfrentou batalhas legais contra a WWF, incluindo alegações de agressão sexual e complementos de controvérsias, terminando sua carreira em 2001. Rádio WWF. A Rádio WWF foi um programa de rádio criado pela WWF em 93, com Jim Ross como apresentador principal. O programa foi descontinuado por volta dos anos 2000. As gravações do programa são raras, mas em 2022 foram encontradas e compartilhadas comentários do Royal Rumble de 94 e 98 no YouTube. Hirohito. A gimmick Hirohito na WWE, idealizado durante a era Ruthless Aggression, era uma proposta atualmente controversa que envolvia Kenzo Suzuki, interpretando um personagem que se vingava dos Estados Unidos pelos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de uma vinheta ter sido exibida, o personagem foi rapidamente descartado após preocupações sobre possíveis repercussões negativas. O incidente da caneta de Scott Steiner. O incidente ocorreu durante uma tour, quando os Steiner Brothers, conhecidos por suas travessuras, pegaram um dos colegas e amarraram em uma cadeira. Eles então começaram a torturá-los, usando uma variedade de métodos para humilhar e incomodar o colega. Entre os métodos usados estavam o uso de uma caneta, que foi empurrada para dentro da parte íntima do colega, Buck Zumfaham. Ele foi condenado a 310 meses de prisão por molestar uma parente próxima entre 99 e 2011. Aos 63 anos, ele enfrentou acusações de conduta sexual criminosas, com as sentenças sendo cumpridas consecutivamente. O juiz condenou também 10 anos de liberdade condicional. O promotor pediu uma pena dobrada devido aos fatores agravantes e condenações anteriores. Paul e Kate Leah Burchill. Kate Leah Burchill foi uma lutadora da WWE conhecida pela sua gimmick controversa, que gerou desconforto significativo. Burchill entrou na WWE como um personagem que envolvia elementos de terror e uma relação incestuosa com seu irmão, Paul Burchill, na gimmick dos irmãos Burchill. Essa gimmick foi amplamente criticada por ser perturbadora e inapropriada. Ron Piper previu sua morte. Em 2015, infelizmente, ele veio a falecer. Porém, em uma entrevista de 2003 sobre mortes prematuras no wrestling, ele disse o seguinte: "O que você quer que eu faça aos 49 anos? Quando o meu plano de aposentadoria não posso sacar até os 65? Eu não vou chegar aos 65. Vamos encarar os fatos, rapazes." Quem dirigiu o Hammer branco? Começou em 99 como Kevin Nash e Randy Savage. Durante o confronto, Nash foi surpreendido por um Hammer branco e colidiu com o carro dele onde ele estava, mas a identidade do motorista nunca foi revelada de forma definitiva. Diesel iria quebrar a streak de Undertaker. Em março de 96, Diesel anunciou sua saída da WWF para a WCW. Se Diesel não tivesse saído, ele provavelmente teria vencido a luta de Undertaker na WrestleMania 12, com uma possível vitória suja para proteger ambos. Diesel teria então seguido para
para uma rivalidade com Shawn Michaels, Undertaker continuaria sua rivalidade com Mankind e a vitória de Diesel não teria grande impacto a longo prazo. A saída de Diesel para a WCW pode ter contribuído para a continuidade da carreira de Undertaker até 2016. Vince McMahon queria comprar o time do Newcastle. Em 2014, uma notícia surgiu no mundo do esporte de que Vince McMahon supostamente interessado em comprar o Newcastle United, atualmente propriedade de Michael Ashley. McMahon vê a Inglaterra como um mercado inexplorado para a WWE e poderia até planejar eventos de luta livre lá, mas como sabemos, ele nunca chegou realmente a comprar. Chris Benoit no SmackDown vs Raw 2008. SmackDown vs Raw 2008 foi lançado em outono de 2007, pois fazia parte da popular série de jogos WWE SmackDown vs Raw. Durante o desenvolvimento, o lutador Chris Benoit seria originalmente o personagem jogável no jogo, mas foi rapidamente removido devido aos trágicos duplo assassinato e suicídio que ocorreram em 2007. WWE Shotgun. A WWF Shotgun estreou em 97, como um programa de wrestling da WWF, inicialmente exibido em locais como boates e shoppings. Devido à dificuldade na logística e ao frio de Nova York, o show foi reformulado para exibir lutas de mid-card, oferecendo exposição para lutadores que não apareciam na WWF. Alguns episódios de 6 de setembro a 20 de dezembro estão ausentes, embora algumas lutas desses episódios tenham sido recuperadas. Big Show realizando um moonsault. Big Show tinha uma grande agilidade, realizando movimentos típicos de lutadores menores. No entanto, outros lutadores, incluindo Hulk Hogan, desencorajaram de usar esse movimento para preservar sua gimmick de gigante e evitar prejudicar a imagem de lutadores menores. Embora não há registro de Big Show realizando um moonsault, rumores surgiram sobre a existência de uma gravação em VHS de um moonsault em que ele executou durante uma turnê no Japão. Em uma entrevista de 2022, Big Show confirmou que a gravação existia, mas especulou que o vídeo poderia ter sido perdido com o tempo. Tommy Dreamer quase assassinou Paul Heyman. Dreamer planejou assassinar Paul Heyman em um evento da WrestleMania. Ele estava tão deprimido e traído, especificamente por Heyman continuar recebendo o pagamento da WWE, enquanto a SW enfrentava dificuldades. A ideia surgiu quando ele estava em Houston e viu um sinal que permitia a entrada de armas no local do evento. Dreamer considerou usar uma arma para atacar Paul Heyman e depois cometer suicídio, buscando se tornar uma figura pública na história. Porém, tudo isso mudou quando Jim Ross ligou para ele e ofereceu uma oportunidade. Camada 6. Reid Vincent. Em 2007, Vincent assinou um contrato com a WWE e começou a treinar na FCW, depois de ficar fora com uma lesão no joelho desde janeiro de 2008. Ele retornou à FCW em dezembro de 2008. Vincent estava definitivo para ser chamado para o SmackDown em uma nova gimmick, dito ser semelhante à gimmick Fallen Angels, de Christopher Daniels. No dia 12 de dezembro do SmackDown, uma promo apareceu promovendo sua estreia. 2 semanas depois, no entanto, a ideia de Vincent ser chamado para o SmackDown foi abandonada e em 9 de janeiro de 2009 foi anunciado que Vincent havia demitido de seu contrato. O plano original era que ele se movesse a uma storyline com Undertaker, mas a ideia foi abandonada. The Art of Dog 96. Esse foi um evento da WWF de 96. A luta principal foi entre Shawn Michaels contra British Bulldog, pelo WWF World Heavyweight Champion. O evento é famoso por um corte de energia causado por uma tempestade que interrompeu a transmissão e deixou a arena na escuridão parcial. Algumas lutas aconteceram com pouca visibilidade e poucas foram gravadas, mas não transmitidas ao vivo, devido à baixa qualidade de gravação. 2 dias depois, um novo evento, The Art of Dog 2, foi realizado para repetir algumas lutas e concluir o show, desta vez com energia restaurada. Daniel Bryan é o viajante do tempo. Em 1989, durante o main event do Saturday Night, estava mostrando uma luta dos Rockers contra o Busters. Porém, é possível ver alguém com cabos na mão, alguém que é bastante semelhante a Daniel Bryan. Cartaz da WWF Preview 11 de setembro. Há uma foto no Reddit onde podemos ver alguns segundos um cartaz dizendo que a Demolition iria derrubar as Torres Gêmeas. Isso é bizarro, pois esse cartaz é do dia 2 de abril de 89. Maven venceu o Royal Rumble de 2002. Durante o Royal Rumble de 2002, Undertaker estava eliminando todo mundo que apareceu, até que os Hardy Boys o distraíram. Justo nesse momento, Maven o eliminou, tendo uma das maiores eliminações da história do Royal Rumble. Depois disso, Undertaker voltou para o ringue e começou a atacar Maven. Porém, o mesmo jogou ele para fora do ringue pela segunda corda, ou seja, ele não foi eliminado, e Undertaker ficou atacando ele nos backstage, o que mostra que ele foi na verdade vencedor na teoria. The Undertaker faz parte do Hells Angels. Os Hells Angels é um clube de motociclistas fundado em 1948 na Califórnia. Em 2000, Undertaker estreou sua nova gimmick, The American Badass, onde ele entrava no ringue pilotando uma moto com traje de motocicleta. Uma pergunta feita no fórum em 2012 perguntava se ele realmente fazia parte do Hells Angels, o que não é verdade. Undertaker adora motos e é
apenas coleciona, mas não faz parte do grupo. O tamanho do pênis de Batista. Ok, isso é meio bizarro, mas se você parar para procurar Batistas dick size, você vai ver alguns fãs tentando descobrir o tamanho do órgão genital de Batista, com teorias e muito mais. WWE 24/7. WWE 24/7 foi um programa de compilações de wrestling produzido pela WWE e transmitido pela Jet India a partir de maio de 2007. O objetivo era expandir a presença da WWE no mercado de televisão infantil da Índia. Para promover sua presença na Índia, a WWE promoveu o lutador indiano The Great Khali e marcou sua vitória pelo World Heavyweight Champion em 2007. Não há imagens ou vídeos públicos do WWE 24/7 disponíveis atualmente, além de alguns comunicados da imprensa afirmarem a existência desse programa. A morte de Owen Hart foi uma vingança feita por Steve Austin. Há uma teoria que Steve Austin, por vingança, armou tudo para a morte de Owen Hart. Não achei nada a respeito, mas é algo a se pensar, tipo, será? Mas acho que não seja verdade isso. Hulk Hogan vs Zeus na WrestleMania 6. Hulk Hogan e Zeus tiveram uma rivalidade no final dos anos 80. Houve rumores dos planos para ter uma luta 1 contra 1 no WrestleMania 6. Porém, não são claras. Há muitos atribuíram isso à política de bastidores. A bilheteria ruim, que eles já tiveram em uma luta, e a Zeus simplesmente não ser um bom suficiente no ringue para trabalhar uma luta individual. O William Regal é envolvido em um tráfico de drogas. William Regal detalhou sua experiência como contrabandista de drogas em 1992. Regal contou que durante uma viagem à Índia, comprou esteroides para contrabandear e vender um lucro significativo ao retornar ao Reino Unido. Ele também revelou em uma tentativa de contrabando no Egito, onde foi quase pego pelos seguranças. Ele anos depois abandonou o tráfico e se mudou para os Estados Unidos, onde sua carreira tomou um novo rumo. Jim Cornette Banana Tape. Em resumo, foi divulgada uma fita caseira onde mostra Jim Cornette e sua esposa fazendo atos mais 18. E logo em seguida, é possível ver sua esposa introduzindo uma banana naquele lugar. Vince McMahon, quando descobriu essa história, ficou zoando Cornette e mencionando isso discretamente. Undertaker contra New Jack. Nos anos 1990, uma colaboração inesperada entre a WWF e a Smoky Mountain Wrestling trouxe Undertaker em 95. Durante essa inclusão, Undertaker enfrentou New Jack e seus parceiros de luta em uma luta 2 contra 3. No dia 7 de abril, Undertaker e Tracy Smoke derrotaram New Jack e os Gangster em uma luta handicap. No dia seguinte, em uma luta 3 contra 3, The Undertaker vencia novamente os Gangsta. Vince McMahon é reptiliano. Em um vídeo no Reddit é possível ver Vince McMahon piscando os olhos igual lagarto. E aí, o que você acha? Donald Trump comprar o Raw não foi combinado. Em junho de 2009, Donald Trump fez uma breve e notável inclusão na WWE ao comprar o programa Raw. No episódio 15 de junho, McMahon anunciou a venda do Raw para Donald Trump, que prometeu um episódio sem comerciais. O show seguinte foi marcado por uma ausência de recorde absurda e a presença ao vivo de Donald Trump. Incluiu mudanças inesperadas, como uma luta pelo campeonato WWE entre Randy Orton e Triple H no Raw de Trump. No entanto, a história teve uma reviravolta quando, em 22 de junho, Trump vendeu de volta o Raw para Vince McMahon por o valor dobrado. O episódio terminou com Trump sendo demitido, dando um tapa na cara de Vince McMahon, encerrando sua breve e marcante participação na WWE. A história gerou um aumento significativo nas classificações do Raw, evidenciando o impacto da presença de Trump no programa. Superstar Billy Graham bebeu cloro. A principal inspiração para muitos outros grandes como Hulk Hogan e Jace The Body Ventura, mas o homem tinha sua cota de mitos. O mais estranho de tudo é que uma vez Graham foi desafiado por outros lutadores a beber cloro, e ele bebeu. Ele ingeriu tudo. Loucura. Tráfico sexual de Vince McMahon. Vince McMahon, ex-presidente da WWE, enfrenta graves acusações de tráfico sexual e abuso, conforme descrito em uma ação judicial movida por Janelle Grant, ex-funcionária da WWE. Grant alega ter sido submetida a agressões sexuais e exploração durante seu tempo na empresa, incluindo a troca de favores sexuais por emprego e a exposição a conteúdo sexual explícito. A ação também menciona o envolvimento de John Laurinaitis e a tentativa de Vince McMahon de traficar Grant para a estreia da WWE. Apesar de um acordo de confidencialidade assinado, McMahon continuou a abusar de Grant. O processo busca anular um acordo e obter compreensão por danos. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse iceberg. Olha, vou te contar, hein, deu muito trabalho fazer ele. Foram 3, 4 dias escrevendo só o roteiro dele. Como eu disse lá no começo do vídeo, teve alguns temas que eu tive que cortar, pois eu não consegui achar, e também teve alguns que eu cheguei a escrever, mas não gravei, entendeu? Porque eu achei que não era tão irrelevante assim, e o que me deu uma nova ideia, eu pensei em fazer talvez um mini iceberg para colocar esses temas que ficaram faltando, porque eu tirei alguns do vídeo, entendeu? Mas aí vocês podem comentar aí o que vocês acham desse tal mini iceberg. E bom, como eu disse, foram 3 ou 4 dias escrevendo,
Eu tô desde sexta-feira, dia 23, eu comecei a editar esse vídeo, foi dia 23, eu tô até agora gravando ele, editando ele. Então eu espero que tenha valido a pena, eu espero que vocês tenham chegado até aqui, tá bom, galera? Eu queria muito agradecer também aos 1.500 inscritos aí, nossa, eu tô fazendo um sucesso meteórico aqui com vocês. Também agradecer também por tudo que vocês fizeram no último vídeo da Undisputed Era. Rapaz, 3.000 visualizações, isso aí é recorde. Isso é recorde, eu nunca tive isso em tão pouco tempo. Então, muito obrigado por tudo. Fica aqui a divulgação, né? Pra vocês irem lá ver também o vídeo do JV Alba, que fez também o Iceberg do WWE. E também aqui pra vocês verem os meus últimos vídeos. Tem aqui os vídeos das polêmicas que eu fiz também sobre a WWE. Alguns desses temas das polêmicas entraram nesse vídeo do Iceberg também. Também tem o vídeo da Undisputed Era, que tem a playlist pra vocês verem as histórias da WWE que eu fiz. Tem a John Cena, tem a do Money in the Bank, tem a do The Shield também. Então, galera, só agradecer mesmo quem ficou até aqui. Então, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.